Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa prosa de Marias. Estamos começando aqui mais uma prosa esse domingo de outono, né, com um solzinho, mas com uma brisa geladinha, né, para a gente curtir. Quem está chegando por aí vai se ajeitando, que o papo, né, promete ser bom, a gente espera. Que a gente possa aí construir uma boa conversa, de reflexões, mas também de acolhimento, né? Nesse espaço. Então, vão chegando por aí. A gente vai aos pouquinhos iniciando, então vou me apresentar, vou falar um pouquinho também da Casa de Marias, falar um pouquinho o que é, né? O que vai rolar aqui hoje, o que é essa prosa, e depois a gente inicia o nosso papo. Então, fiquem à vontade aí, a gente vai tentando, mesmo à distância, aí, criar um pouquinho dessa sensação de estar pertinho, né? De estar conectado de alguma forma. Esse é o nosso jeito, nosso canal, né, atual para fazer isso. Então a gente tem que aproveitar. Então, começar agradecendo, né? A Casa de Marias e as meninas que estão aqui hoje, né? A Marlene e a Stephanie que vão fazer esse papo com a gente. E aqui, já nos bastidores, tem a Bruna, tem a Malu, a Ana também, né? Tem uma rede muito grande aí de mulheres para poder fazer isso acontecer, né? São muitas mãos aí envolvidas nesse processo. Então, agradecer a todas elas e agradecer a quem está chegando aí para fazer esse encontro com a gente aí do outro lado da tela, certo? Bom, a Casa de Marias, eu gosto de falar, ainda mais agora, né? Eu não sei se as meninas têm essa sensação, mas eu tenho cada vez mais a sensação de quando a gente está dentro, né? A gente vai entendendo melhor o que é esse espaço e a gente vai entendendo que ele é muito mais, né? Vai muito além daquilo que a gente imagina quando vê de fora, né? Então, eu gosto muito de falar e de pensar que a Casa de Marias é um espaço de acolhimento, né? E de pensar saúde, de pensar saúde mental de uma forma que considere questões muito importantes aí, né, para os processos em saúde mental, que são, né, os contextos sociais, políticos, culturais, né, todos esses atravessamentos, e é um espaço que tem muita responsabilidade, né, de tratar desses assuntos e desenvolve muitas coisas, né, a gente tem aí um corpo clínico de mulheres incríveis, com trajetórias muito potentes, né, e que agora, né, e cada vez mais estão aí juntas, construindo outros espaços. Então, a Casa de Marias também tem aí uma série de projetos rolando, né? Além desse encontro aqui, por exemplo, tem muitas outras coisas acontecendo, então recomendo que entrem aí nas redes sociais e procurem saber, né, do que a Casa de Marias tem feito e tem proporcionado aí para as pessoas que têm esse interesse, né, de pensar, de promover saúde de outras formas, né, considerando outras vias também. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos aí à Casa de Marias. A prosa é esse momento, né, que a gente tem a oportunidade de se encontrar para debater questões que são importantes, que são relevantes aí na atualidade, né, coisas que a gente está vivenciando e também uma forma da gente partilhar mais um pouquinho aí das pessoas, né, que compõem também esse espaço. Então, acho que também é legal que vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a gente hoje. Então, acho que esse espaço vem um pouco nesse lugar também, né, como uma boa prosa, né, uma oportunidade da gente bater um papo, se conhecer, pensar sobre a vida, pensar questões importantes e se nutrir de alguma forma. Então, é um pouquinho desse espaço. Eu sou a Késia, eu sou musicoterapeuta, eu faço parte do corpo clínico da Casa de Marias e vou estar hoje aqui mediando essa conversa junto com essas maravilhosas que estão aqui hoje. Então, vou estar um pouquinho nesse lugar aqui de mediação e vou começar falando do que a gente vai conversar hoje, né? Qual é o tema da nossa prova de hoje, que é
infâncias, educação e saúde mental, né? Como que andam as nossas crianças? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que está sendo, né? Como é ser criança nesse contexto que a gente está vivendo. A gente vai pensar um pouquinho sobre infâncias plurais. Acho que dá para falar muita coisa, né? Eu acho que é um tema extremamente complexo, bastante coisa daria para a gente falar. A gente vai fazer um recorte aqui, mas a ideia é a gente pensar um pouquinho isso hoje. Acho que até calhou aí, né, com essa data do Dia das Mães, então não tem como a gente falar de infância e também não pensar as questões aí sobre maternidade. Então a gente vai tentar também falar um pouquinho sobre essas questões hoje. E para falar disso, a gente tem aí as nossas queridas, né, Marlene e Stephanie. Eu vou apresentar cada uma delas para a gente começar esse papo. Então, eu vou falar aqui, começar apresentando a Marlene. A Marlene, ela é pedagoga, com experiência em escola pública, né, escola privada também, tem formação em gestalt de terapia e atende atualmente na clínica Gestar, é especialista em neuropsicologia e em cultura afro-brasileira, trabalhou em movimento social de população em situação de rua, lá em Salvador, e também contribuiu aí com a construção do caderno de orientações para o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, o Centro POP. E atua como voluntária na ONG, entre aspas, lá na Chapada Cidadão, né? Depois você me corrige se eu estiver falando errado. Onde ela também atende moradores em situação de vulnerabilidade social. Essa é a Marlene. Depois, se ela quiser falar mais sobre ela, apresentar outras questões que eu não falei aqui, fica à vontade, tá, Marlene? E com a gente também tem a Stephanie, querida. A Stephanie, que é psicóloga, formada aí com ênfase clínica pela Universidade de São Judas Tadeu. Trabalha com atendimento de psicoterapia para adolescentes, adultos e idosos, na abordagem psicanalítica winnicottiana. E aí tem tentado, né, através da prática dela, proporcionar encontros de cuidado, de acolhimento, que permitam uma maior qualidade aí da saúde mental. Depois também, Stephanie, fica à vontade para falar mais coisas sobre você e, enfim, acrescentar aí, né? Às vezes a gente faz essa apresentaçãozinha formal, né? Mas a gente, com certeza, tem muito mais coisa para falar sobre a gente e as pessoas também ficam curiosas, então fiquem à vontade, tá bom? E aí, para começar, eu vou convidar a Marlene, né, a trazer um pouquinho da introdução a esse assunto, que eu acho que a gente vai falar de infância, saúde mental, acho que a gente precisa começar falando de que infâncias, né, que a gente está falando, né? Que crianças que a gente está falando, de que lugar que elas vêm, enfim, como que se dá essa construção sobre a infância, né? Eu acho que, antes de tudo, é pensar um pouquinho de que lugar que a gente parte, né, para falar disso. Então, eu queria, Marlene, passar a palavra para você e você conseguir aí trazer um pouquinho da sua experiência, do seu olhar, pensando sobre as infâncias de maneira mais ampla, né? De que infâncias que a gente está falando aqui hoje? Bem-vinda, Marlene. Olá, obrigada, Késia. Boa tarde, mamães. Boa tarde, pessoas que também cumprem essa função materna. E, assim, agradecer mais uma vez por estar em uma prosa, assim, da Casa de Marias, né? Que é um espaço, assim, que eu me sinto muito à vontade, apesar de ser distante da minha cidade, mas eu me sinto lá dentro o tempo todo, né? Então, assim, falar de infância é uma coisa, assim, que ao mesmo tempo me dá prazer muito grande, que eu lido com crianças tanto na escola como na clínica, mas, ao mesmo tempo, me dá uma aflição, porque a infância é uma fase da vida, né, do desenvolvimento humano, que às vezes ela é pouco compreendida, e ela muitas vezes é pouco compreendida, né, pelo que eu percebo. E, assim, o que me fez, né, trabalhar com crianças em clínicas foi minha vivência com crianças na escola. E o tempo todo está ali acessando e observando essas necessidades infantis,
muitas vezes, a criança ela é colocada num lugar que não é dela, que é o lugar do adulto, né? E quando se faz isso, muitas vezes se deixa de ter o cuidado que a criança deveria ter, porque ela está inserida num espaço que não é seu, e daí também os adoecimentos, né? Porque se cobra muito que ela naquele momento não tem para dar. E é assim, durante algum tempo, se a gente for fazer assim, ver na história, por exemplo, na época medieval não existia, né, essa fase. A criança, ela ia crescendo e chegava um determinado momento que ela se inseria no meio do adulto e não tinha, né, essa coisa assim demarcada. E o que eu acho importante demarcar, porque assim, a criança, essa fase da infância, tem todas umas características, tem todo vamos dizer, um perfil muito próprio, assim, né? Da gente poder compreender como é que ela se move no mundo, como é que ela existe, né? Isso é muito importante para evitar os adoecimentos. Levar em consideração essa questão da motricidade, essa questão da criatividade, da fantasia, né? Do crescimento. Porque eu ouço muito falar assim, ela está com as janelinhas todas abertas. Ok, mas ela está experienciando esse aprendizado, né? Porque assim, a criança ela vai adquirindo vocabulário, ela vai enriquecendo o seu vocabulário, incorporando o seu vocabulário, mas ela experiencia a linguagem, ela tem voz, alguém para escutar o que ela diz, alguém para validar suas fantasias, suas criatividades, seus sofrimentos, né? Então, assim, é uma coisa assim que foi passando a me deixar um tanto angustiada, né? Tem algumas condições, eu moro em periferia e trabalho na periferia. E as crianças periféricas, elas são obrigadas a se tornar adultas muito rápido. Elas assumem funções que é muito pesada para elas, muitas vezes, né? Às vezes na escola eu fico assim, eu converso muito assim com a diretora em relação a quem vai buscar quem. E me incomoda ver uma criança de 7 anos ser portadora de uma de 6. Eu digo, gente, não tem lógica. Mas, por outro lado, se a gente for avaliar como é que vivem essas famílias, qual é o contexto dessas famílias, qual é o contexto social dessas famílias, que faz com que uma criança de 7 vá buscar uma de 6 na escola como responsável, né? Já houve caso de uma de 7 buscar uma de 6, a de 6 cair na rua e a de 7 apanhar por isso. Como é que uma criança de 7 vai controlar, vai conter uma criança de 6 que caiu? E se tiver um tiroteio no local, se tiver, como é que ela assume essa responsabilidade, né? Mas aí, por outro lado, é preciso se entender o contexto social dessas famílias, né? Como que a gente cobra que uma mãe, que a maioria, né, nesses espaços são mães solo, como é que essa mãe vai deixar de trabalhar só para ir buscar o filho na escola? Então, são questões assim, muito que me angustiam muito, né? E uma coisa que quando eu formei em psicologia, que eu dizia e repetia o tempo todo, eu não vou trabalhar com clínica infantil. É como se fosse uma coisa que estivesse muito além de eu dar conta daquilo. E as colegas diziam, por quê? Eu falei, gente, eu acho que eu não dou conta. Eu não dou conta disso. E elas riam, né? Você dá, Marlene, você já está acostumada, você tanto tempo em sala com criança. E aí o que foi interessante foi que eu fui estagiar numa instituição de criança com câncer. E aí foram 2 desafios para mim. Primeiro, trabalhar com criança que eu tinha muita resistência. E segundo, criança com câncer. Eu fiz, se não der para mim, eu vou cair fora. Eu vou dizer, não dá para mim não, me bote em outro lugar. E a minha maior surpresa foi que eu dei conta disso.
E minha maior surpresa foi perceber que naquele espaço a criança era tratada como criança. Eu estava numa escola que muitas vezes eu não via isso, um espaço de educação, que nós profissionais somos preparadas para, né, lidar com a criança e aceitando a sua infância. E, no entanto, eu só fui ver isso numa instituição de crianças com câncer, onde tinha a referência que eu queria ver e que eu achava ideal, né? Que era justamente aquela, vamos dizer, aquele cuidado com essa infância, né? Que eu queria também ver na escola. Então, assim, eu acho que nós temos 2 pontos assim, muito cruciais nessa questão da infância. O primeiro é validar a criança, né? E a diversidade dessa infância. Porque não é uma infância, são várias. São infâncias, né? E o segundo ponto, dentro ainda dessa questão, e já vendo pela questão da diversidade, é entender que a criança branca é a criança, que a negra é a criança, que a indígena é a criança, que a oriental é a criança. Criança é criança, né? E muitas vezes a gente acaba cobrando de uma mais do que a outra, coisas que elas não conseguem dar conta. Eu acho que daí que vem o adoecimento, né? Eu trabalho numa escola que muitas vezes eu ouço, é hiperativo, é agitado demais, esse menino tem algum comprometimento, né? Mas não se leva em consideração os espaços adoecedores que essa criança pode estar circulando, que pode ser na casa dela, pode ser na própria escola. Porque a escola é um espaço adoecedor, né? E não é sempre que a escola é um espaço de escuta, e é sempre que a escola é um espaço de movimento. A criança precisa se movimentar, ela precisa aprender de uma forma prazerosa, né? Quando não há prazer, o aprendizado ele é mais difícil, né? Então, assim, procurar onde estão esses pontos de saúde, em vez de estar focando nos pontos doentes, né? É muito agitado, é mal educado, é desobediente, né? Essas, né, tantas características que se dá às crianças. E aí o que eu busco no meu trabalho é justamente estar atenta a essas questões, a esses pontos, né? Não que a criança não tenha pontos, só tenha pontos doentes. Ela é criança, ela é uma totalidade, ela não é fragmentada, ela é saudável. Mas a gente precisa enxergar essa saúde, né? Escutando. Ora, como é que eu estou aprendendo novas palavras e ninguém ouve? Ninguém ouve a criatividade, ninguém ouve a fantasia dessa criança. Vamos ouvir, vamos estar atentos a isso. Eu acho que isso é a parte principal para se dar saúde a essa criança, né? Uma vez eu atendi uma menina e ela já tinha algum tempo comigo, mas ela não falava muito. Ela era muito... E a queixa da mãe era em relação à escola. Aí um dia ela chegou lá na clínica e fez assim, olha, hoje eu vou te contar sobre o mundo da Lua. Eu disse, mundo da Lua? Ela eu vou te contar sobre o mundo da Lua. E ela começou a falar de tudo que ela imaginava. E ela era diagnosticada com déficit de atenção também. E a partir disso, dessa escuta, né, eu fui começando a trabalhar com ela realmente o que era necessário naquele momento. Mas ela só abriu a boca quando ela quis. Né? Ela só falou do mundo da Lua quando ela quis. Não foi assim, imposto. Né? E geralmente as coisas na escola são impostas. Né? Você tem que fazer, você tem que dar conta. E aí eu me coloco no lugar dessas crianças, sempre eu estou fazendo essa reflexão, me colocando no lugar desse momento de pandemia. Né? Porque eu sou professora
e fui cobrada tanto quanto está sendo cobrada delas, né? E para mim ainda de uma forma pior ainda, que é uma imposição de eu ser habilitada no que eu não sou. Então, quando a gente cobra da criança algo que na infância dela ela não é capaz de dar, é a mesma sensação. Eu tenho que ser a bambambam da tecnologia, eu tenho que dar aula à distância. Gente, aquilo quase me enlouqueceu. Eu quase fiquei louca. Eu tenho colegas que até hoje, professoras, que estão doentes. Eu tenho colegas com ansiedade, eu estou com colega com depressão, eu estou com colega com inflamações no corpo, com sintomas terríveis. Colegas tomando medicamento psicotrópico, né? Você tem que fazer isso sem você ter aquilo. Eu não posso, porque eu não tenho. E aí vem os adoecimentos, né? Então, assim, a infância, ela é plural. Eu fico comparando a minha infância com as minhas filhas, o tempo todo. Eu faço essa comparação. Eu vejo como as nossas infâncias eram diferentes, são diferentes, né? A minha foi uma delas, é outra totalmente diferente, né? Eu ficava na rua correndo. Eu subia e descia, eu empinava raia, eu jogava agudo com os meninos, eu subia em árvore, eu brincava de... Aqui em Salvador a gente chamava, né? Agora eu não uso mais essa expressão, quitanda. É tipo um mercadinho, né? A gente aí colocava areia, barro, aquelas mamona, pegava uma frutinha que aqui a gente chama de mané velho, parece uva. A gente colocava para vender, pegava malmiqué, colocava, a gente fazia uma quitanda e brincava, a gente desenvolvia a nossa criatividade. A gente corria, desenvolvia nosso aparelho locomotor, né? Minhas filhas não, minhas filhas ficam em casa. Minhas filhas era Castelo Rá-Tim-Bum, era livro, mas sempre em casa, né? Então, a minha infância foi boa? Foi, mas a delas também não deixou tanto a desejar. Mas tem crianças que elas, com bem menos idade, já estão trabalhando. Que já é outra tipo, né, de infância. Então, assim, a infância é uma coisa assim, muito rica, mas nós a tratamos de uma forma muito deficitária, né? Para o que ela, a riqueza que ela é, que a gente pode investir, que a gente pode fazer por ela. Então, assim, nesse momento, é uma questão introdutória aqui que eu quero dar para vocês, só para a gente ter uma noção, né? Do entendimento dessa fase, porque eu sempre penso que, no geral, não se sabe o que é infância, não se entende o que é infância, né? E a gente está sempre cometendo os mesmos erros. Por mais que se leia, por mais que se, né, que se busque, mais a gente ainda, para a gente poder trabalhar com a infância, entender a infância, a gente precisa se aproximar das crianças. A gente precisa ouvi-las, ter escuta para elas. Porque muitas daquelas crianças diagnosticadas como hiperativas não são hiperativas, não. Elas só querem se expressar. Elas só querem experienciar o que elas estão assimilando. É só isso. Obrigada. Nossa, Marlene, obrigada. Muita coisa já, né, para a gente pensar aí nessa sua fala. Eu acho que é muito importante isso que você traz, pensando nessa diversidade, a pluralidade da infância, pensando que os contextos, né, como que eles atravessam, né, as fases da nossa vida e vão, né, determinar como a gente experiencia, né, essas fases. Então, se você traz, né, de muitas crianças não terem a oportunidade de vivenciarem, né, a infância e terem que já assumir responsabilidades, né, isso em contextos aí periféricos é muito comum, né, a gente vê as crianças já tendo que trabalhar, tendo que ter responsabilidades aí de adultos,
E aí é bastante complexo, né, pensar, porque aí envolve bastante questões, né, de falhas, né, de políticas públicas, de acessos a direitos que as famílias, né, dessas crianças não conseguem acessar. Então, as coisas vão se sobrepondo, né, as vulnerabilidades vão se sobrepondo e vão ditando um pouco como que essas infâncias vão ser vivenciadas. Então, é muito importante a gente pensar isso, e pensar o papel, né, das políticas públicas e da sociedade como um todo, né, não é à toa que lá no Estatuto da Criança e do Adolescente traz isso, né, que o papel do cuidado da criança, ele é conjunto, então ele é de responsabilidade da família, mas da sociedade, mas também do Estado, né, é todo mundo junto ali, atuando para a proteção da infância. É muito legal isso também que você traz do que a gente cobra das crianças, coisas que elas ainda não estão preparadas, né, para lidar, coisas que às vezes nós como adultos a gente até tem mais facilidade de pensar, né, dias que a gente está com raiva, que a gente não quer lidar com as coisas, que a gente não quer fazer as coisas, né, a gente parece que tem um outro entendimento, porque existe, né, um pensamento cultural mesmo, de pensar a infância como uma fase que tem que ser, né, enfim, que grupo, né, das crianças precisam só corresponder às vontades e os desejos dos adultos, né, como se elas também não tivessem seus desejos e as suas vontades, né, então é muito importante isso que você traz da escuta das crianças, né, para a gente entender que infâncias são essas, é importante ouvir das próprias crianças, né, nada acho que aquela frase, né, nada sobre nós sem nós, faz muito sentido. Então, a gente vive teorizando sobre crianças, né? Mas elas que têm tudo para dizer, né? O que elas pensam, o que elas sentem, né? A forma como elas sentem o mundo. Então, a gente precisa ouvir mais, né? Para poder transformar os espaços. E aí, pensando um pouco nisso, né? Que você traz desse contexto, eu acho que a gente está vivenciando um tempo, que você já mencionou, né, Marlene, que é muito diferente, né, assim, acho que diferente, eu estou usando uma palavra muito, né, simplória para resumir esse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo muito difícil, né, de muita dor, né, para o mundo inteiro, a gente ainda está vivenciando aqui no nosso país coisas muito difíceis com relação à pandemia, e aí eu acho que isso sobrepõe, né, essas questões aí de vulnerabilidades, e aí a gente precisa pensar também esses atravessamentos, né? Então, eu queria convidar agora a Stephanie para trazer um pouquinho mais desse olhar, né, aprofundando um pouquinho mais esse olhar sobre as infâncias, mas para a gente refletir um pouquinho desses atravessamentos, né, desse contexto, né, de tanta coisa que está acontecendo agora no nosso país, em termos políticos, mas, né, principalmente aí em decorrência da pandemia, e que questões, né, tem trazido esse contexto para a gente pensar, né, nas consequências emocionais, educacionais, enfim, tantas outras, quando a gente está falando de infância. Então, Stephanie, bem-vinda. Obrigada. Bom, a Marlene trouxe, né, diversas aí possibilidades de pensar a infância, né, e agora, né, no contexto mais atual, a gente está pensando aí, né, a infância na pandemia, né, como é que tem sido essas movimentações para essas crianças, né, que precisam circular, que se viam aí com a possibilidade disso acontecer, né, na escola, como principal aí fonte, né, desse caminho aí para ter acesso, né, a outras crianças, a outras possibilidades de pensar, né, as brincadeiras, os acessos à aprendizagem, né, e a importância que isso tem aí, né, na nossa construção aí em desenvolvimento, né, trazendo aí, né, a teoria do amadurecimento para pensar, né, um pouquinho sobre isso. Acho que hoje na clínica, né, o meu contexto com crianças, ele também tá diferente, né, eu vim
de um espaço ou outro em relação a pensar, né, sobre infância, trabalhava dentro aí da possibilidade de entrar em contato com crianças autistas, e hoje dentro da clínica isso tem um outro movimento, né, então estou trabalhando com crianças típicas e atípicas dentro, né, do consultório na pandemia, e isso tem gerado aí possibilidades outras de também pensar, né, quais estão sendo as dificuldades de acessar e as perdas, né, que essas crianças muitas vezes estão tendo, né, a gente vê aí a maioria das crianças se responsabilizando pela, né, questão da aprendizagem, estão muito preocupadas, né, muito ansiosas, né, no que o que vai devolver para a pro que está lá, né, naquele quadradinho, que se ela não conseguir fazer a lição, né, ou se ela não consegue pedir ajuda porque os pais trabalham, porque, né, o tempo ali para a tarefa está escasso e ela precisa dessa atenção, né, muitas vezes as crianças estão conseguindo comunicar isso, mas ainda assim é muito difícil, né, justamente porque eu percebo que tem sido, né, difícil entrar nesse movimento, né? A gente já está em um ano de pandemia, né? E o que deveria, na teoria, estar mais fácil, né? Tem sido aí cada vez mais difícil articular. Então, a gente já pensou aí possibilidades, né? Tanto em relação à aula online, que eu acho que por mais falha que tenha sido, né? Na questão do despreparo, né? Os professores, eles foram aí muito pegos de surpresa dentro dessa responsabilidade, né? E trazer aí, né? Aprendizagem para a criança à distância, né? Pensando que a criança está ali, né? No toque, no tato, assim como a gente, mas, né? Nesse primeiro momento é fundamental para que ela possa aí se desenvolver, né? Essa já é uma primeira perda aí dessa possibilidade de acessar, né? O que é a infância. E aí, né? Pensando aí nos casos que eu tenho acompanhado, né? E claro, nas movimentações sociais que a gente tem vivido, né? É um abre e fecha da escola, né? E dessa ameaça, né? A gente volta, mas tudo bem, a gente prepara as crianças para isso. A expectativa vira um boom e naquele momento, né, tem a frustração de não ser ideal, né? De não ser ideal retomar, de não ser seguro, né? Mas ao mesmo tempo a criança está pedindo para que isso aconteça, né? É claro, acho que se a gente parar para ouvir as crianças, né, como a Marlene colocou, a gente vai aí também, né, perceber esses receios, né? Claro que o colega está fazendo falta, né? As nossas movimentações estão escassas, mas ainda assim, né? Todo mundo está ali muito atento em relação, né, ao medo do Covid, ao como, né, a pandemia ela está afetando, né, as nossas possibilidades, mas ao mesmo tempo, né, esse lugar e não lugar, né, da escola para a criança que está ali, né, precisando sentir que esse espaço está retomando, ele ainda está, né, sendo aí muito tateado, né, e nessas movimentações as crianças estão aí perdendo, né, tanto no sentido de não conseguir acessar a escola, isso gerar uma frustração, né, mas também, né, o fato de quais são as perdas aí, né, que essa criança tem tido por não frequentar um espaço, né, que muitas vezes é falho, né, mas é o espaço ali para a aprendizagem acontecer, né? Acho que dentro dessa pandemia a gente pôde ainda mais, né, valorizar aí o trabalho dos professores, né, saber da sua importância, e em casa, né, além de ter, né, essa troca, né, as crianças estão aí perdidas também em relação a essa figura de referência, né, eu entendo que os professores estão aí, né, cada vez mais disponíveis, muitas vezes fazendo aí horas a mais de trabalho, né, porque agora a gente está ali a um toque de mensagem, né, então o tempo inteiro as movimentações e as solicitações elas vão acontecendo, né, eu tenho uma paciente que ela sempre, quando ela chega na recepção da clínica que eu atendo, ela tá sempre finalizando uma aula online, e aí ela começa, tchau, Pro, você tá me ouvindo? Eu só queria te dizer que tenho um compromisso agora, mas, ó, eu participei, tá bom? E ela vai falando, e ela já sobe comigo falando de como foi a aula, né? Então, é claro que para algumas crianças está sendo muito bom ter esse acesso à escola, né? E todas essas movimentações estão sendo extremamente importantes, né? À medida que a gente tem conseguido
conseguido proporcionar isso para elas, né? Claro que o acesso dentro da escola é outro, né? Com muito mais possibilidades e ferramentas para que isso aconteça, mas só de perceber, né, que é possível e está sendo possível, né, se vincular, né, e não perder, né, essa proximidade, né, que o papel aí do professor tem, né, em relação à aprendizagem, né, e as experiências que vão tendo aí na infância, né, já dá aquele alívio de saber que tá, não tá ideal, não tá nada bem, mas tá acontecendo, né, tá sendo possível. Acho que pensar, né, nesse papel dos professores, né, me faz aí pensar também qual tem sido a função dos pais, né, que também participam, claro, da infância, mas que agora estão aí, né, divididos também dentro desse papel, né, de ser aí, né, o locutor entre, né, a escola, o professor, as atividades, né, e que muitas vezes não estavam ali, né, também preparados para assumir esse lugar, né, tanto pelo tempo que é escasso e não dá para, né, se colocar aí o tempo inteiro à disposição da criança, tanto no sentido, né, de um tempo para a escola, mas também um tempo para ser criança, né, as brincadeiras, elas estão cada vez mais escassas, né, o celular está ali sempre à disposição quando o adulto precisa de um tempo para descansar, né, enquanto a criança está ali trabalhando o tempo inteiro, querendo demonstrar suas, né, possibilidades do que ela descobriu, né? Em casa está limitado, mas ainda assim a criança dá um jeito, né, de dar um baile na gente e conseguir se adaptar. Mas ainda assim tem sido difícil, né, articular esse novo lugar, né, que a criança está ali vivendo 24 horas, né? Muitas vezes os relatos dos pais trazem essa dificuldade. Né? A criança está em casa, a criança não está mais na escola, não tem movimentações, o que eu faço, né, agora com essa criança que está aqui o tempo inteiro produzindo e se movimentando, mesmo que seja ali dentro do nosso ambiente que está restrito, né? Então, acho que essas têm sido aí, né, questões que hoje a gente tem mais acesso para pensar, né? Quantas vezes esses pais tiveram acesso, né, de fato, a essas crianças? Será que, né, a pandemia ela trouxe essa possibilidade de se reorganizar, né, dentro desse espaço, né, no sentido de poder aí, né, olhar a possibilidade de que essa criança ela está pedindo uma atenção, não só durante esse período da pandemia, né, mas ela está ali constantemente, né, se desenvolvendo, trazendo aí, né, para a família, para os responsáveis, né, para a escola, para os professores, para os psicólogos, para os amigos, né, quais têm sido aí essas movimentações? Ainda, né, que a gente esteja percebendo que existem muitos entraves em relação à infância, eu acho que essa não é uma missão fácil, né, de se resolver, e talvez a prosa, né, precise aí ser estendida cada vez mais para que a gente pense sobre a possibilidade de entrar aí em contato com a infância, né, ainda assim eu entendo que tem sido positivo, né, poder, né, entrar em contato com o quanto que a gente tem ainda, né, para facilitar, para ser um ambiente facilitador aí para essas crianças que estão sim se desenvolvendo, né, e muitas vezes com responsabilidades a mais do que deveriam, né, e não só com responsabilidades, né, com sonhos, com possibilidades aí de se imaginar em outros cenários, ainda que não seja possível nesse momento, né, por conta aí da pandemia. Mas acho que tem sido aí muito positivo a gente poder ter essa troca, né, abrir esse espaço, né, muitas vezes de escuta, a gente tem falado muito, né, principalmente fazendo um recorte em relação à pandemia, né, no ano passado, logo que a gente começou a entrar, né, dentro dessa questão da quarentena, a gente teve aí muitas notícias, né, sobre a infância, sobre a possibilidade, né, do que era possível dentro de uma pandemia, acessar escolas, ou quais seriam as dificuldades das crianças, né, e a gente agora tem vivenciado, né, de fato, esses momentos. Então, acho que isso também vai nos organizando para que seja aí possível, né, trazer boas movimentações para as crianças. Muito bom, Stephanie. Acho que também a sua fala é muito importante, né, na medida em que faz a gente pensar o quanto que
esse contexto, apesar de todos, né, todas as questões aí que a gente precisa reconhecer, né, de dificuldades, enfim, também trouxe novos horizontes, né, para a gente pensar, principalmente a rede, né, a rede de apoio dessas famílias, dessas crianças, né? Então, quando você fala desses atores, né, que estão aí no entorno da criança, né, que os profissionais de saúde, né, então a gente aqui enquanto terapeuta, né, de criança, os professores, a família, né, as pessoas que estão aí no entorno da comunidade, pensando em espaço de lazer, de cultura. Então, acho que são todos atores muito importantes, né, na construção aí das infâncias, né, e das possibilidades de construção de identidades, né, e dessa noção de pertencimento também aos espaços, e como que a integração desses atores é muito importante, né? Então, acho que pensar que esse contexto fez a gente olhar um pouquinho para isso, né? Acho que quem é família pensa, poxa, como é importante, né, os profissionais de saúde, como é importante o papel da educação, os professores, aí quem é também desses outros espaços, né, nós enquanto profissionais de saúde, como educadores, a gente também pensa como que é importante, né, estar conectado com a família, como que é importante a gente pensar junto nessas questões, e principalmente pensar, né, nessa escuta da própria criança e tornar ela protagonista, né, dos processos. Eu acho que é algo que a gente vê que tem, de fato, né, crescido o debate sobre isso, né, sobre dar vez e voz, de fato, às crianças. Então, a gente tem visto até políticas públicas, né, sendo construídas relacionadas a isso, de escuta e de participação infantil, né, como trazer as crianças para esse contexto de pensar a cidade, que cidade que elas querem, né, que escola que elas querem, enfim, como que os espaços de lazer na cidade, as possibilidades de cultura estão pensando, né, em uma linguagem própria para as crianças. Então, a gente tem visto isso crescer, mas ainda é necessário a gente criar esses espaços de reflexão, porque ainda não é algo que está dado, né? A gente ainda precisa se movimentar para construir. Então, acho que nesse sentido, até pensando nesses multi-atores, né, no processo do cuidado, da proteção da infância, eu queria pedir para vocês falarem também um pouquinho sobre, acho que uma coisa que acaba recaindo muito, né, quando a gente fala de infância, que é a questão da maternidade, né? A Stephanie trouxe até um pouquinho disso, de como que o papel, né, da família teve também aí uma mudança, né? Mas a gente sabe que, em termos estruturais, a gente reconhece que, na maioria das vezes, isso acaba recaindo aí, né, numa cobrança ainda maior das chefes de família, né, das mães. Então, acho que nesse dia de hoje, acho que a gente poderia falar um pouquinho também sobre isso, né? Como que pensar a maternidade, pensar a infância, pensar também na proteção e aí nos direitos, em várias questões envolvendo as mulheres, né, as chefes de família, porque elas acabam tendo aí essa sobreposição, né, de papéis e de cobranças, né, então, e quem é professora e é mãe, né, a gente imagina como que isso se multiplica. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre estratégias, né, enfim, o que vocês têm a dizer sobre esse ponto especificamente. Marlene, você pode começar comentando? Bem, assim, eu vou partir do meu lugar, né? De professora e de mãe. Enquanto professora, eu estou sendo obrigada a voltar para a sala de aula com algumas ameaças, inclusive de corte salarial. É um ponto. Como mãe, eu tenho uma filha adolescente que a escola me perguntou se ela volta ou não. E eu disse que não. Agora veja que controvérsia, né? Eu, enquanto professora, vou voltar para uma sala de aula.
minha filha não volta porque eu disse não. Aí eu fico analisando assim, o meu papel enquanto mãe e as outras mães. Como eu falei antes, eu moro na periferia e trabalho na periferia há muito tempo. E conheço muito bem, né, todo esse movimento daqui. Eu estou no papel privilegiado de dizer à minha filha que não volte para a escola. Mas tem mães que não podem fazer isso. Então, você vê que essa questão ultrapassa a situação, a esfera de saúde, que é a esfera da vida. De uma mulher não ter como ficar com o filho e a escola abrir e ela mandar ele ir, né? Porque ela não tem como ficar. Ela é chefe de família, ela tem não só aquela criança, mas outras para dar conta, e ela precisa desse momento das crianças na escola, para ela poder trabalhar, né? E ainda tem os julgamentos. Que mãe irresponsável, deixando o filho para a escola numa pandemia? Então, são maternidades diferentes, plurais, assim como ter a infância, né? São infâncias. São infâncias e são maternidades. Né? Ela, a mãe que vai deixar a filha ir ou o filho ir, ela é menos responsável que eu? Eu acredito que não. Eu acho que nós estamos em contextos diferentes, em posições sociais diferentes, sociais, econômicas, né? Então é muito complicado a gente direcionar o outro neste momento, né? Questionar a postura de mães neste momento é muito complicado, é muito complexo, né? Porque tem falas que saem muito assim objetivas, é isso e pronto, mas não é isso e pronto. Tem muitas questões, né? Será que essa mulher que vai trabalhar e vai mandar o filho para a escola ou a filha, ela não sofre? Ela não tem sofrimentos? É uma coisa assim simples para ela? Não é, né? Não é. Então eu vejo assim muito a maternidade enquanto maternidades. Eu acho que nosso sistema, aqui eu não quero direcionar para partido nem nada disso, mas eu acho que o próprio capitalismo em si, ele traz situações onde a pessoa ela fica impotente, né? Ela se torna impotente. Ela não pode perder o emprego. Ela não pode, ainda mais nesse momento. Ela não pode pagar alguém para cuidar do filho ou da filha dela. Ela precisa mandar para a escola, né? Então é assim, eu acho assim, uma discussão muito difícil. Difícil para mim, porque eu vivencio também muita coisa que eu me torno impotente. Eu sou impotente para, neste momento, eu dizer, eu não vou para a escola. Pode descontar aí o que vocês quiserem. Entende? Como aquela mãe é impotente para dizer, meu filho não vai. Meu filho vai ficar em casa, porque eu tenho amor à vida. Mas, para algumas pessoas, isso é muito fácil. É simples, né? Dar uma opinião sem levar em consideração essas maternidades. Né? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre. É tipo assim, um beco sem saída, né? É mais ou menos isso. Um beco sem saída, né? Eu acho que quando a gente fala, e quando você falou, né, Marlene, sobre poder validar aí a criança, né, enquanto alguém que tem aí muito para dizer, né? A maternidade também está aí, né? As maternidades estão passando por esse momento, né? As mães muitas vezes são aí as responsáveis por se organizar dentro desse espaço, né? E ter que ter respostas, né? A mãe sabe de tudo sempre, não é isso que a gente sempre ouve falar? Mas ao mesmo tempo, né, as mães estão passando por momentos também, né,
aonde elas precisam se organizar, né, dentro da questão da pandemia, né, para poder buscar aí um sustento, para poder se organizar em relação, né, à proteção dos filhos, né, quais são as movimentações que são possíveis, né, e talvez hoje a gente só precise validar esse espaço, né, de que tem sido aí muito difícil poder se organizar de uma maneira, né, universal, né? Cada um tem sido aí, né, atingido por diversas, né, diversos entraves que estão aí, né, dificultando poder se organizar naquele clique, não, pronto, resolvemos esse problema, né? Acho que tem sido angustiante para as famílias que não estão podendo, né, proporcionar esse espaço para as crianças, né, o retorno, entendendo aí que isso é importante, né, que a criança que não está tendo acesso, né, por questões de internet, né, de conectividade, né, está perdendo e está sendo um prejuízo, então por isso voltar para a escola talvez seja importante, mas ainda assim é entre a cruz e a espada, né, a perca que vai impactar, mas a perca aí também, né, de uma possibilidade de contaminação que também impacta, né, em relação à vida. Então, eu acho que não tem aí uma forma ideal da gente poder se movimentar, né? Eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo aí se organizar para que isso aconteça, né? Mas eu acho que hoje é importante a gente poder, né, dar voz para essas angústias, né? Tem sido aí difícil ter essas conversas, né, em casa, na rua, com, né, a amiga que também tem um filho, o que está fazendo aí, né, sentido para você, e a gente vai aí montando, né, possibilidades de movimentações possíveis hoje, né, mas eu acho que, de fato, talvez não tenha, né, um discurso pronto para que a gente possa se organizar, né, acho que hoje a gente pode falar que tem sido aí muito difícil, né, trabalhar, né, tanto as infâncias quanto as responsabilidades aí que envolvem a maternidade, né, e ambas estão sendo questões muito mais potencializadas dentro da pandemia. Eu acho que é como você falou, né, Stephanie, não tem uma fórmula, né, assim, uma receitinha de bolo para a gente conseguir resolver, né, essas questões por uma só via, né? Eu acho que são muitas complexidades envolvidas, né? Muita subjetividade envolvida, né, nesses processos. Então é difícil mesmo, mas eu acho que é importante a gente abrir, né, espaços para pensar isso, considerar, ter esse olhar cuidadoso, né, com as famílias, com as mães, né, para tentar compreender todos esses atravessamentos. E acho que toda essa fala, né, que vocês fizeram agora, me traz muito esse lugar de como é importante a gente pensar os processos de construção, né, de saúde, alinhado e atrelado a outras, né, outras áreas e outros segmentos da nossa vida, né? Então, assim, quando a gente está falando de escola, quando a gente está falando, né, desses espaços, né, esses espaços onde as crianças estão inseridas, os núcleos familiares, a gente vê como é importante a gente pensar que para essa construção todo mundo precisa estar envolvido, né? Então, acho que eu tenho um pouco, gosto de olhar bastante para esse olhar, assim, das políticas públicas, eu sempre penso, né, como a gente precisa compreender que essas construções precisam ser entre, né, as chamadas secretarias que a gente fala, né? Porque às vezes fica cada um na sua caixinha, então a de educação fica lá no seu cantinho, a de saúde fica no seu cantinho, né? E a gente precisa compreender que precisa ter conversa, né? Então acho que a gente precisa cada vez mais criar redes e pontes de escuta, né, entre esses espaços. E aí eu acho que já aí para a gente ir finalizando, eu pensei da gente terminar pensando assim, que estratégias, né, talvez assim a gente poderia começar a tecer, se é que é possível, né, de potencializar, né, a escuta das crianças,
e de dar, né, esse espaço de escuta, enfim, que coisas que a gente poderia fazer nesse sentido, né? O que é importante a gente considerar nesse processo de escuta que acho que foi o que mais ficou aqui na nossa conversa, né? Dessa importância de a gente escutar o que as crianças estão sentindo, escutar o que elas querem, né? Para os contextos que elas estão vivendo. Então, acho que a gente, como terapeutas, né? Como profissionais da saúde, da educação, acho que a gente tem um pouquinho de algumas ideias, né, sobre caminhos possíveis, né, para desenvolver essa escuta. Então, queria que vocês falassem um pouquinho aí, pensando aí em estratégias, né, ou possibilidades de potencializar essas escutas aí das nossas crianças. Bom, eu acho que quando a gente fala sobre o que é possível, né, a gente vai tentando ali criar mil ideias, né? Ah, então a gente precisa dos recursos mais caros, a gente precisa, né, tentar ali ferramentas que só pessoas, né, que muito se engajam conseguem, né, se organizar para que aquilo aconteça, né? Mas eu acho que dentro da pandemia, principalmente, né, a gente pôde perceber que a gente tem um tempo, né? Seja aí em torno de um tempo que a gente está passando junto, mesmo que não seja algo estruturado, né? Mas que a gente precisa começar a organizar esse tempo também, né? Não adianta só a gente ficar ali do lado da criança, perguntar, e aí, como é que foi sua aula? Ah, acabou? Então tá bom, fecha aí, né, o computador, desliga o celular e vai para a TV, vai fazer outra coisa, né? Qual é o tempo de qualidade você está passando aí com a criança que tem na sua casa? Eu acho que essa é a grande pergunta para a gente articular aí diversas dessas movimentações. Né? Você tem conseguido ouvir, como a Marlene, né, colocou, você está brincando com a sua criança, né? Acho que esse é um pontapé, né, que não precisa de muito, a gente pode aí criar, né? Se não existem brinquedos, a gente pode construir juntos, né? A gente pode trabalhar aí possibilidades, se os brinquedos existem, melhor ainda, né? Na possibilidade de já ter aí disponível, né? Mas eu acho que a gente precisa começar aí a criar oportunidades, né, de desenvolver um espaço com as crianças, né, isso pela fala, né, pelo desenvolver, né, a atenção, o cuidado, né, a possibilidade aí das brincadeiras. Então eu acho que investir nisso, né, principalmente dentro desse momento, né, é o caminho aí que eu vejo como mais ideal. Eu penso assim, que antes de qualquer coisa, eu acho que é desmistificar essa ideia de que quem escuta a criança é terapeuta. E tem isso também, né? Os pais empurram lá para o consultório, ó, quem tem que te ouvir é ela lá. Deixa ela lá te ouvir. Então vamos desmistificar isso. A sociedade toda precisa ouvir a criança. E se baseando, né? Vou puxar aqui a sardinha para o lado da nossa ancestralidade negra, as comunidades criavam as crianças. Todo mundo, não existe um só, né? O cuidado, a escuta, a atenção é de todos, né? E no próprio estatuto já está lá, né? Que diz isso. Toda a sociedade é responsável pela criança. Se ela vai numa consulta médica, o pediatra precisa escutá-la. Se ela está na escola, as pessoas que estiverem naquele espaço precisam escutá-la, né? Não é só a clínica que tem esse papel demarcado. E essa interação acontece de várias maneiras, né? Como Stephanie falou, eu posso simplesmente nem conversar muito, mas convidar um filho ou uma filha para fazer uma receita. Vamos fazer nosso lanche de hoje? Coisa simples. Pega um pão, passa uma manteiga, bota um patê, qualquer coisa lá. É um lanche, né? Você pode interagir quando você pega uma história para ler para ela. Né? Você pega um livrinho de história, vem cá, hoje eu vou contar história para você. Né? E contar história. Tem N formas, né, de você chegar à criança. Vamos brincar, vamos botar um traçado aqui, vamos pular a amarelinha. A escola que eu trabalho, colocaram o desenho de uma amarelinha bem grande na entrada da escola.
Eu achei bem interessante. Foi o porteiro que teve essa ideia. O porteiro disse, eu vou fazer uma amarelinha aqui para as crianças. E eu fico olhando pela janela a quantidade de pais e mães que pulam amarelinha com as crianças. Quando eles vão entrando na escola, vai pulando amarelinha. É uma coisa incrível. Eles sempre tem alguém para pular. O adulto e a criança. Às vezes nem brinca em casa, nem tem. Mas naquele momento específico, ao entrar na escola, eles pulam amarelinha juntos. Né? Eu achei uma coisa bem interessante do porteiro ter essa ideia. Né? E assim, tem várias formas de fazer essa interação. Né? Vamos ali, hoje você vai comigo no mercado, ali comprar alguma coisa. Tem várias formas. Teve um pai uma vez que eu cheguei para ele e disse assim, pai, sabe o que acontece? Ele estava me fazendo queixa do menino. Você já levou seu pai? Eu moro bem perto da praia, né? E aí eu disse assim, a maioria moram por aqui. Eu disse, você já levou seu filho na praia uma vez? Ele fez, não. Eu fiz a praia aqui pertinho, vai andando. Ele, não, vá com seu filho. Ah, mas eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro. Mas para a praia é pública ali, todo mundo vai. Vá lá na praia, pegue a bola, vá com seu filho na praia. Jogue bola um pouquinho na areia com ele, ou leve uma raia, vai empinar uma raia com ele lá. Toma um banho, se eu não tenho dinheiro para um picolé, R$ 1. Aí ele fez, aí eu tenho, né? Próximo também já é demais. Eu fiz, então, compre um picolé, sente lá na areia, chuta o picolé com seu filho, jogue um pouquinho bola e venha para casa. Aí passou um tempo, aí eu encontrei ele na rua. Ele disse, eu fui. Aí eu nem me lembrava mais. Eu disse, foi aonde? Ele falou assim, fui da praia com meu filho. Ele gostou, ficou contando para todo mundo. Eu falei, tá vendo como é simples? É tão simples, gente. A criança, ela é simples. Ela não exige muito das... Nós que somos complicados. Nós que somos exigentes. Nós que gostamos de ostentar. A criança não. A criança, ela é muito simples. Só é você pegar esse lance aí da simplicidade e a interação acontece. Então, eu acho que é isso, é esse contato mesmo, é essa interação, é isso que funciona, é isso que dá saúde mental. Isso aí, falou tudo, né? Acho que vocês duas conseguiram resumir aí em poucos pontos, né? Coisas muito simples, mas que já são de grande importância, né? Essa questão da qualidade do tempo, né? Que a Stephanie pontua com as crianças, e isso que a Marlene traz da simplicidade, né? De a gente pensar pequenas coisas no cotidiano para poder transformar, né, as nossas relações aí, criar cada vez mais canais de comunicação com as crianças. Então, acho que são aí caminhos iniciais, talvez, para algumas pessoas, para outras não, né, já estão aí mais presentes, mas eu acho que são bons pontos de partida, né, para quem quer começar a pensar um pouquinho isso e trazer essa vivência aí mais presente para o cotidiano. Então, muito legal poder ouvir tudo isso. O nosso tempo já está aí, né, se finalizando. Passa muito rápido. A gente até falou antes de começar que a gente, né, às vezes, né, a noção do tempo muda quando a gente está aqui conversando. Então, a gente já vai se encaminhando para o final aqui do nosso encontro. Agradecer a todo mundo que está aí, né, assistindo. A gente não sabe, né, que horas que as pessoas vão estar assistindo, mas acho que foi um encontro para a gente introduzir, né? Acho que iniciar. Eu sempre vejo esses encontros como sementinhas, assim, sendo plantadas, enfim, na cabecinha de cada pessoa que escuta, e na gente também, né? Que eu acho que quando a gente se encontra aqui, a gente também repensa. Eu já estou aqui repensando várias coisas, querendo pensar de novas formas aí, olhar para coisas de um jeito diferente. Então, eu queria muito agradecer Marlene e Stephanie pelas falas. Não sei se vocês querem fazer uma consideração final aí antes da gente fazer o fechamento. Então, eu vou deixar um segundinho só para vocês se despedirem aí, fazerem as suas considerações finais aí sobre hoje.
Bom, eu acho que essa prosa, né, foi muito boa em relação a gente poder aí passar esse tempo juntas, com certeza, né, todas essas possibilidades aí de repensar as nossas movimentações vão ser muito válidas, né, não só para quem está ouvindo, mas como a Késia falou, né, para nós também. E eu agradeço também a possibilidade de estar aqui trocando com vocês. Eu quero agradecer, né, a Casa de Marias, que está sempre nesse movimento interessante, né, educativo, terapêutico, né? Agradecer também a quem pôde assistir essa live e, do mais, dar os parabéns às mamães, né, mais uma vez, e também como diz, minha solidariedade, meu carinho, meu respeito às mães que perderam filhos, a filhos que perderam mães. E é isso aí. Obrigada, Stephanie. Obrigada, Marlene. Foi muito, muito potente aí esse nosso encontro. Gostei muito de ouvir vocês. Também quero agradecer todo mundo que está aí. Reforçar o que a Marlene trouxe agora no finalzinho, né? A gente parabenizar todas as mães, né, por esse dia, sem deixar de esquecer, né, de muitas mães aí que hoje, né, estão longe dos filhos, seja por conta do contexto da pandemia, questões de trabalho, mas também por terem perdido, né, e ao mesmo tempo filhos que perderam mães, né, nesse contexto. Então acho que é difícil falar disso, mas acho que é importante a gente se solidarizar e lembrar, né, acho que a memória é uma coisa muito importante, que a gente precisa sempre trabalhar pela manutenção, né, da memória dessas pessoas. Pensar também nas mães que perdem aí seus filhos por conta da violência, né? A gente, infelizmente, essa semana aí teve uma notícia muito, muito triste lá, né, do Rio de Janeiro. A gente sabe que, infelizmente, não é uma notícia que é exceção, né? Acontece todos os dias, né, praticamente. Então, é muito triste, mas acho que é importante a gente lembrar, né, dessas mães, dessas famílias, porque, enfim, são elas aí que sustentam, né, o nosso país, né, são trabalhadoras, trabalhadores, estão aí na luta sempre. Então, acho que é nosso papel também sempre relembrar, né, visibilizar essas pessoas. Mas é isso, né, acho que a gente conseguiu pensar um pouquinho aí em estratégias, né, enfim, pontuar algumas questões importantes aí com relação a esse tema, né, pensando em infância, saúde mental, educação, e foi muito bom poder estar com vocês hoje. Então, a gente segue daqui com essas sementinhas aí plantadas e a gente espera, né, se reencontrar, quem sabe aí, né, num tempinho próximo, para a gente estar pertinho, para a gente poder se abraçar, né, tomar um café depois da prosa, porque prosa sem café, né? Então, essa parte eu sinto falta, né? Dos biscoitinhos, do cafezinho. Então, quem sabe, né? Vamos torcer para que isso logo, logo possa voltar a acontecer. E convidar todo mundo aí para a próxima prosa, que vai acontecer no dia 23, com o tema Saúde Mental e Universidade. Então, sigam aí acompanhando as redes da Casa de Marias, sigam aí com a gente, acompanhando os projetos, tem muitos projetos legais acontecendo aí pela casa. Então, entrem no site, procurem saber. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Bom finalzinho de domingo aí, ótima semana para todos nós, para todas vocês aí. Obrigada, Marlene, obrigada, Stephanie, e toda a equipe da Obrigada.